fecha que são sucessivos do cônjuge do companheiro. Na verdade, são os artigos 1830 e 1831. O artigo 1830, ele vai trazer uma regra para dizer quando o cônjuge é ou não é herdeiro. Na verdade, tecnicamente, né, gente, a gente ganha primeiro da aula de 1830 para depois dar da concorrência. Se a resposta for o cônjuge não é herdeiro, vai ou para o descendente, ou para ascendente, ou para colateral, ou herança marcante vai para o ensino. Então, 1830, na verdade, é o que intitula o cônjuge a participar. Então, na verdade, antes de você saber se o cônjuge concorre ou não concorre, tem outra pergunta: ele é ou não herdeiro? Então, 1830, na verdade, é um artigo preparatório para toda a sucessão do cônjuge. E o que vale para o cônjuge hoje vai para o companheiro. Então, 1830 se aplica tanto a cônjuges quanto a companheiros. Na verdade, esse artigo pode ser lido de duas maneiras. Primeiro, quando o cônjuge não é herdeiro. Então, quando o cônjuge não é herdeiro, primeiro, se ele for divorciado. Ah, mas se não, o código não escreveu se ele for divorciado, ele pede o direito de herdeiro. Claro, não precisa, porque divorciado não é cônjuge, é ex-cônjuge. Então, ele não precisa dizer, os divorciados não herdam entre si. Não herdam porque não tem o vínculo do casamento. Já que nós sabemos que o casamento gera parentesco. Então, os cônjuges divorciados são ex-cônjuges. O código não sabe disso. Então, felizmente, o segundo dispositivo, a segunda parte do dispositivo importante, é que também não há relação sucessória entre os cônjuges, se estiverem, por acaso, separados judicialmente. Porque a separação judicial, ela põe fim à sociedade conjugal. Então, não há relação patrimonial entre os separados. Nem para efeitos intervivos, nem para efeitos mortes-causa. Por isso que os separados judicialmente não herdam entre si. Tem um vínculo conjugal, mas não tem mais sociedade conjugal. Uma nota importante, o código não diz porque isso nasceu depois do código. Os separados judicialmente também podem ser separados extrajudicialmente, a velha separação de cartório. Cartório que nota, uma escritura pública de separação. Mas como a doutrina nesse ponto não gerou nenhuma diferença eficacial entre ser separado judicialmente, por sentença, ou separado em cartório, o fato do código não dizer, a doutrina não criou nenhuma confusão. Se eu estou separado extrajudicialmente ou judicialmente, o efeito é o mesmo, não há relação sucessória. E, portanto, aqui também o código, nessa reforma, vai mudar para incluir a separação extrajudicial, mas não é uma coisa que gerou danos ao sistema, que todo mundo sabe. Ele está separado judicialmente ou extra dos efeitos do no fundo, a forma é diferente, mas o instituto é o mesmo, de uma separação. Uma com juízo do cartório, mas é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa que eu te falar. Se eu comprei um carro, que é um bem imóvel, por escritura pública ou escritura particular, a forma é diferente, mas a compra e venda é a mesma. Ou verbal, né? Porque o carro pode ser comprado verbalmente. Bom, dito isso, então perde a qualidade de vida. Os divorciados são ex-cônjuges, os separados judicialmente ou extra, porque são cônjuges, mas o regime de bens acabou por força da separação. Quem mais perde a qualidade de vida? Eu vou para o texto frio do Código Civil. Os separados, de fato, há mais de 2 anos. Os separados, de fato, há mais de 2 anos. Portanto, pelo texto frio do Código Civil, depois vamos fazer uma leitura de 50 66, se eu estou separado de fato há 1 ano, e meu marido ou mulher morre, eu continuo sendo herdeiro, porque eu não atingi 2 anos de separação de fato. Por que 2 anos? Por que 2 anos? Porque era o prazo para o divórcio direto. Por separação de fato, 2 anos eu podia me divorciar. Eu não passava pela separação e depois converter em divórcio. Bastava o divórcio direto. O prazo de 2 anos tem relação direta com o divórcio na própria dicção de quem fez a lei. Por que eu digo isso? O senador José Paladino, quando foi na fase final do Código Migratório, ele altera esse prazo, que no projeto era de 5 anos, e reduz para 2. Emenda 475R desse 1830. E ele diz assim: estou baixando para 2 porque o divórcio direto ocorre em 2, e não mais em 5, como na antiga ordem constitucional. Então eu estou harmonizando o prazo da separação, de fato, com o do divórcio. Portanto, não é uma coincidência
Tipo assim, 2 anos, tipo 2 anos de usucapião familiar. Não é isso, são 2 anos porque eram 5. E tem a ver com o divórcio. Então repare, isso quer dizer que com a separação de fato há mais 2 anos, perde-se a qualidade herdeira. Tudo bem? É isso que está no texto do Código Civil. Agora, o próprio texto do Código Civil traz uma nota de que se eu tivesse separado de fato há mais de 2 anos, por culpa do morto, eu mantenho a qualidade herdeira. É chamada culpa mortuária. Então, repare, eu pergunto para o sujeito, para o filho: o seu pai era casado? Não, professor, ele era divorciado. Divorciado não tem direito. Seu pai era casado? Não, ele era separado judicialmente, ou também não tem direito. Seu pai era casado no papel? Era. Mas ele largou da mulher dele há mais de 20 anos. Mais 2 anos, perdeu a qualidade herdeira, certo? Mais de 20 anos. Tá bom. Aliás, ele já tinha até o estado da culpa. Tá bom. Pergunto: de quem que é a culpa na separação de fato? Se a culpa for do morto, vamos dizer que aquela mulher saiu de casa porque apanhava, serícia, injúria grave. Ela, mesmo separada de fato mais 2 anos, pode pedir participação sucessória. Ela não perde a qualidade de herdeira se a culpa for do morto. Esse artigo da culpa mortuária gerou uma verdadeira revolta nos juristas, por uma razão óbvia. Se eu estou imputando culpa ao morto, então vou pensar em um exemplo concreto. Há 20 anos, Maria saiu da casa de João e foi viver a vida dela. João morre, ela perdeu a qualidade herdeira. Só que Maria vai entrar com uma ação para reconhecimento da sua qualidade herdeira. Ou os filhos vão entrar com uma ação para provar a separação de fato há mais de 20 anos. Ou os filhos, quer dizer, passaram os 2 anos ela perdeu a qualidade herdeira, ou ela para dizer: eu tenho direito à herança. Vai ser uma ação em ação própria, porque o inventário não vai comportar uma questão que não seja meramente documental. Então vai ter uma ação própria. Ou dos filhos contra ela para dizer que não é herdeira, ou dela contra os filhos para dizer que é herdeira. Tudo bem? Vamos supor que os filhos entrem com uma ação e digam assim: não, essa senhora está separada há mais de 20 anos do meu pai. Aqui, ó, querido, estou indo embora, a carta de 85. Não me procure mais. Ela vai dizer assim: é verdade, porque ele me batia. Então ela vai puxar para 5 anos da prova de provar que não mortuário. Se ela provar que ela foi embora em 85 e o cara morreu em 2025, mas era culpa dele, porque ele batia, ele abusava, ele tinha amantes, ele humilhava, ela vai ser herdeira, mesmo se ela de fato há 40 anos. E por que esse processo é uma grande sacanagem? Porque a ação vai ser debater culpa de quem já morreu, e quem vai ser a outra parte? Os herdeiros, que podem não saber sequer o que acontecia. Ou seja, eles têm uma dificuldade de fazer uma prova de algo que eles não viveram. Porque quem disse que os filhos do sujeito agora lembram do que acontecia quando a mãe era moça, se apanhava no nome do pai? Não, nem sabia. Então, às vezes não é nem assim só. Claro. Calma. Eu já vou falar disso. Então, esse é o grande problema hoje. É debater culpa mortuária com alguém que não sabe o que aconteceu naquela época. Esse artigo, ele é muito atacado pelos juristas. Porque agora eu falo da união estável. Imaginemos que eu me separei de fato da minha mulher há 5 anos por culpa minha. Vamos pensar que eu tinha uma amante, tudo bem? Então eu me separei de fato dela há 5 anos. A hora que eu me separei de fato dela por culpa minha, eu comecei a minha união estável. Então eu vou ter, enfim, uma mulher que era casada comigo e separada de fato com direito sucessório. E uma companheira com o mesmo direito sucessório. Ou seja, ela vai ter que partilhar herança. Porque as duas, pelo texto do código, são tituladas da sucessão. Uma por ser união estável. E a separação de fato permite união estável. 1723 do Código Civil. E a outra, porque um dia foi casada comigo. Mas a culpa do fim da separação é minha, do morto. Vocês entenderam isso? Que eu vou ter uma duplicidade de direitos sucessórios? Por isso que o código é tão criticado. O que fez a doutrina? A doutrina tentou reescrever o código com bastante sucesso, mas um sucesso que ainda não é jurisprudencial. Já há decisões do civil que eu vou falar, mas o texto do fio da lei está posto dessa maneira, com a culpa mortuária.
E há um julgado sobre o STJ, sobre o 1830, aplicando do jeitinho que está escrito no caderno dessa senhora. Com a culpa popular. Da galote. Mas os tribunais de segunda instância têm decisões que eu gosto bem mais. São quais decisões? Que após a emenda 66 de 2010, que aboliu a culpa do direito de família e aboliu o prazo do divórcio, esse dispositivo tem que ter uma outra redação, por influxo direto da Constituição. Uma outra redação. Que na verdade o que está escrito, Mateus, no texto da lei, não é o que corresponde ao texto constitucional. E que esse dispositivo 1830 tem que ser lido da seguinte maneira. Lê o começo dele, por favor. Somente elementos sobre o qual sobreviventes ao tempo da morte pública não estavam separados judicialmente, nem separados de fato. Para. Nem separados de fato. A doutrina propõe uma leitura que para os separados de fato. Ou seja, a separação de fato, qualquer que seja o prazo, não importa se é um dia, se é um ano ou são 10, põe fim à qualidade de herdeiro para o cônjuge. Isso quer dizer o que, na fim da sua pergunta? Se a gente fizer uma leitura constitucional do dispositivo, no dia seguinte a separação de fato eu posso ter uma união estável. E se eu morrer naquele período, a minha companheira é herdeira, a minha mulher separada de fato, nada. Essa é a discussão do tribunal. Hã? Ela separada de fato da. Não, separada não é outra. Se ela era companheira ou se eu só era mãe de sobrinho. Não, era só uma questão de qualificação, se ela tinha um casal conjugal ou parental. E o Gugu, por ser homossexual, claramente tinha um casal parental, com os filhos. Só que ela quer o casal conjugal. Aí é diferente. Aqui, então, o que a doutrina diz? A separação de fato põe fim à qualidade de herdeiro do cônjuge. E logo não se discute mais culpa. Logo não se discute os 2 anos. Deu para entender? É uma leitura conforme a emenda constitucional 66 de 2010. Eu gosto, sabe, professor, que essa questão da convivência se tornar impossível é algo muito difícil, assim, você. Me parece, que o corre se torna impossível hoje em dia. Por exemplo, antigamente, há 50 anos atrás, Então, o marido saiu de casa e foi para a Europa. Então, mas deixa eu só te dizer uma coisa. Aí você imagina que a convivência é impossível por culpa, não por fato que não for abandono de lar, serviço, jura grave, apanhou, traiu, por descobrimento dos deveres do casamento. Então, não é isso. Eu saio do lado e. É isso. Se você foi para a Europa e falou, querida, estou indo embora, você abandonou, você é culpado. Bom, então, a leitura a partir da luz da Constituição é que o cônjuge permanece herdeiro se não estiver separado de fato. Não importa um dia ou um ano. Não está separado de fato. E nem separado judicialmente ou não. A leitura constitucional, vocês perceberam que ela reduz o alcance do artigo. Ela não entra mais em culpa e não entra mais em 2 anos. É isso. Você reduz o. Desculpe, é o que o Barroso chamou de interpretação conforme. É isso. Ele não diz que a separação obrigatória não é obrigatória, não é interpretação conforme. É isso. É conforme a regra constitucional. O dispositivo não é inconstitucional. Eu estou reduzindo o alcance dele. O Barroso diz que a separação obrigatória é facultativa. É isso que nós estamos fazendo. Mas só para deixar uma nota sobre isso. Essa leitura da doutrina é de grande parte dos autores. Eu fui um dos pioneiros no curso da ASP com o Zeno. Mas isso que eu estou dizendo não é hoje doutrina isolada. É a leitura de uma boa parte da doutrina. Mas ainda a jurisprudência não aderiu com tanta certeza. Tem julgados que dizem isso e tem julgados que vêm ainda com base na culpa. Legal, eu até busquei da galera ficar aqueles julgados como tá lá. Isso. Que foi o que nós falamos no início do curso. Feito isso? A gente não tem a culpa, a gente respeita os alimentos. Sim. Mas aí é muito legal a sua pergunta. Mas a gente não mantém a culpa no fim da conjugalidade. Alimentos é um efeito. Aqui seria a culpa pelo ato da separação de fato. Ou seja, nós estamos jogando a culpa no fim da conjugalidade. Isso nós abolimos com a emenda 66. Por que o casamento terminou? Porque o afeto acabou. Ah, por que ele foi embora? Porque o afeto acabou. A gente não vai entrar mais na razão do fim da conjugalidade. Então a culpa fica nessa recrudescência dos alimentos. Para quem aceita. Que eu disse para vocês que o Bedefan nem isso aceita. Nem isso aceita. O Bedefan, casamento e culpa são coisas que não tem diálogo nenhum.
Não existe. Mas para a gente usar culpa residual, aqui a gente aboliria, como abolimos na questão do casamento e do divórcio. Porque no fundo, gente, divórcio e morte são fins do casamento do plano de eficácia, não é isso? Sim, são fins, extinções do casamento do plano de eficácia. Nós estamos tratando de maneira harmônica o divórcio com a morte. Se no divórcio não precisa de 2 anos, na morte não precisa de 2 anos. Se no divórcio não discute culpa, na morte não discute culpa. É isso. É uma harmonização do sistema de extinção eficacial do casamento, não do plano da validade. Daí tem outros requisitos. Deu para entender isso? Essa, então, eu diria que é a leitura mais update do sistema, que para nessa história sem falar em culpa e sem falar em prazos. Agora, meus amigos e minhas amigas, se o cônjuge for separado de fato, ou houver divórcio, ou houver separação judicial extra, aí o herdeiro vai para qualquer um, menos para ele. Uma vez me procurou uma senhora, disse assim, não, eu e meu marido não tivemos filhos. Meu marido morreu com muita idade, não tinha mais os pais vivos, não tem colateral nenhum. Eu sou a única herdeira dele. Eu falei, meus parabéns, é verdade. Ah, mas tem um pequeno problema. Nós brigamos 3 anos ele morreu e divorciei. Bom, se você divorciou, você tem um grande problema. Você não é cônjuge. E se não é cônjuge, vai para o Estado. No município, não sabe? Ah, vai, claro. Você é ex-cônjuge. Você é um estranho na vida daquele sujeito. Aí ele deveria ter divorciado e feito um testamento para ela, certo? Se não fez, eu sou. Herança vacante. Fechado isso? O próximo artigo que merece alguma reflexão, para acabar a sucessão do cônjuge, é o artigo 1831. O artigo 1831 trata do direito real de habitação. E o direito de habitação, ele veio para o sistema, como eu lembrei a vocês na aula passada, no casamento por comunhão universal, por força da lei 4.2 da Rainha 2, quando é casado. E trouxe aos cônjuges casados por comunhão universal, não a concorrência e usufruto, mas apenas o direito de habitação. 1611, parágrafo 2º do Código Antigo. Então foi aí que nasceu o direito de habitação do sistema brasileiro. A lei da união estável, a 9278/96, portanto, anterior ao Código Civil, copiou e deu os mesmos direitos aos companheiros, direito da habitação. Só que para esse direito sempre relacionar com o regime de leis. Portanto, para a união estável, não havia condição de ser casado por comunhão universal ou unido estavelmente por comunhão universal. Na união estável, acabava a união estável, todo o direito real de habitação era garantido, mesmo que houvesse um acordo de separação total de bens. Não importava. Qualquer que fosse o regime adotável. Isso deu um descompasso. Por quê? Veja, estou falando de uma lei de 96 anos. O Código Civil entrou em vigor em 2003. Então, se eu não estou em erro, são 7 anos com a lei produzindo efeitos. Nesses 7 anos, se a mulher casada ficava viúva por separação total de bens, ela tinha usufruto, mas não tinha habitação. E a companheira, se tivesse um estável, por mesmo contrato escrito, separação total de bens, ela tinha o usufruto mais o real de habitação. Ela tinha decidido. Isso gerou uma grande confusão nos anos 90. Como é que o cônjuge tem menos direitos que os companheiros? Mas sabe por quê? Porque a lei de 94 deu o usufruto pro companheiro, a lei de 96 deu a habitação pro companheiro e gerou um desequilíbrio. Porque no Código Civil, para o casamento, dependendo do regime, eu tinha A, dependeu, eu tinha B. Não, a lei de 94 e 96 abriu a porteira. Deu os dois direitos. Isso deu grandes teses, grandes seminários, grandes debates. Como é que está casado é pior do que está indo para o Estado. Então tinha muitas teses, mas muitas teses. Inclusive que o Código Civil não podia mais ser lido como estava escrito, que agora tinha que estar todo um direito para qualquer casado. Bom, saíram todas as teses possíveis. E realmente houve um descompasso em 96. Porque até 94, a companheira ou o companheiro só tinha usufruto, como o cônjuge tinha. Até aí tudo bem. Mas quando em 96, o artigo 7
Deu direito de reabilitação, ou deu uma baita confusão. O código resolveu o assunto de uma maneira quest. Eu vou dar direito de habilitação qualquer que seja o regime de bens, está escrito aí no código. E independentemente da participação que tem na herança. Quer dizer, eu posso concorrer com o descendente, isso não altera. Eu sou titular do direito real sobre coisa alheia, mesmo sendo herdeira ou herdeiro em concorrência. Mesmo dos incisos primeiro e segundo. Bom, resultado prático disso. Onde é que está o companheiro desse artigo? Não está. O Código Civil simplesmente esqueceu de pôr o companheiro de reabilitação. Quer dizer, veja os senhores que maluquice. Cara, quando eu li isso, eu falei, não estou acreditando. Até janeiro de 2003, o cônjuge só tinha direito de reabilitação se casado pela comunhão universal. O companheiro tinha em qualquer regime. De repente, o companheiro perdeu o direito de reabilitação. Esqueceram de pôr direito de reabilitação para o companheiro. A doutrina fez um regaço, um rebuo. E não houve um autor sério e nenhum julgado que negasse a direito de reabilitação ao companheiro. Não houve. Houve um esquecimento do código. A doutrina bateu firme. E não houve, pode ser um juiz do interior, mas assim, não houve julgado tribunal, jurisprudência que dissesse, não, tem o mesmo direito nos termos do 831. No 831, Matheus logo foi estendido ao companheiro. Depois histórias assim de barbáries, tipo companheiros de 40 anos, morria sem descendentes, o ascendente ia na casa, tirava o companheiro, trancava a chave. Bom, então, só para dizer, o equívoco do código não mencionar o companheiro foi um equívoco da lei, sem nenhum amparo de doutrina justiça. Então, o companheiro está no mesmo direito do cônjuge. Tudo bem? Agora, o problema do dispositivo, além de todos os outros, não é só esse. Lê o dispositivo inteiro para você ver qual é o problema dele. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que cai na herança. Direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja daquela natureza inventariada. Desde que seja, tem que ser imóvel da família, de residência, só que tem que ser único daquela natureza inventariada. Essa locução já estava no direito real de habitação do cônjuge, do Código Civil de 16, 1611. Mas a Lei 9278, quando deu para a companheira em 96 de direito de habitação, ela não usou essa expressão. Sabe o que ela usou? Sobre o imóvel que reside a família. Não desde que seja único inventariado. Repare que são coisas distintas. A lei de 96 diz assim: companheiros e companheiras em havendo morte, direito de habitação, ficam na casa onde residem, sem pagar aluguel, porque é direito real de habitação gratuito. Código Civil, desde que seja único daquela natureza inventariada. Código 16. Código 2002, ampliou para todos os regimes de bens, independentemente de participação na herança, só que disse o quê? Desde que seja único daquela natureza inventariada. Aí, meus amigos, isso gera pano para manga. Porque vamos pensar no seguinte nível. Eu sou viúvo, eu sou divorciado, tenho 4 filhos no meu primeiro casamento. E sou um homem que comprou várias casas. E várias casas residenciais. E elas estão alugadas. Tudo bem? Eu vivo de aluguel. Caso em segundo casamento, tudo bem? Caso por qual regime? Separação total de bens. Já sabemos que ela vai concorrer com os filhos. Por quê? Porque ela não é meia. E ela está morando numa casa que é a mais cara e mais bonita do Jardim da Europa. Eu morro. Você lê o artigo. Aquela casa é a única daquela natureza interna? Claro que não. Tem mais 30 imóveis residenciais que estão alugados. Desde um pequeno flat, sei lá, em Itaquera, até talvez um apartamento em Genópolis de 600 metros quadrados. Mas aquela casona do Jardim Europa não é o único imóvel daquela natureza inventariada. Isso não tenho dúvida. E onde vai ter o direito de habitação? A doutrina chegou a dizer o seguinte: bom, se ele tem vários, se aquele lá for um imóvel de alto valor, não faz sentido dar um direito real gratuito para um cônjuge, que seria quase um abuso do direito. Ele que pega o flatzinho de Itaquera e vai morar lá de graça. Mas os defensores do cônjuge diziam: bom, então agora ele vai ter que
suportar uma mudança de casa, que tem outros daquela natureza a inventariar, esse tema foi muito mal resolvido. Muito mal resolvido. Essa expressão, desde que não haja outros daquela natureza a inventariar, ou seria assim, meu filho? Se tem um só daquela natureza a inventariar, direito de habitação existe. Se tem 10 outros, não existe. Não, é pior a interpretação. Então o cara tem 100 casas para ela morar. Ela mora em 0, porque tem 100. Quer dizer, aí começa uma interpretação que eu chamaria de amalucar. Na verdade, isso é uma leitura a partir da lei do meu estado, que diz que o imóvel que residia o casal. O código nunca quis isso. O código quis dar uma casa para quem poderia ficar sem casa. Morar de graça. Ele não queria garantir que fosse o mais caro, era o mínimo. Por isso que, é sério, no meu exemplo, aquele casal que morava no Jardim Europa, numa mansão de 800 metros quadrados, e na rua da frente, para no Brasil, tinha um flatzinho de aluguel de 100 metros, 30 metros, era para ela morar no de 30. O código não queria ela essa casa, sabe por quê? Porque a casa não foi legítima e ferrava os herdeiros necessários. Mas a doutrina brasileira construiu a seguinte tese: é um imóvel em que era o último domicílio, a última residência. Então hoje, você não consegue falar que o flatzinho em Itaquera e a casa no Jardim Europa vai pôr a viúva ou viúva no Jardim Europa. Não cola essa tese. Agora tem um problema. Tem um problema prático, que não nos esqueçamos. Se ela ou ele, viúva ou viúva, é titular de um direito real de habitação, evidentemente que ele não paga, ou ela não paga aluguel aos herdeiros. Mas ela paga IPTU e condomínio. E as despesas de moradia. Então tem muito viúva ou viúva que abre mão desse direito porque não tem como pagar. Eu tive um caso com a mulher, que a gente era viúva e não tinha participação sobre o bem, porque o 1790 estava valendo naquela época, era outra lógica, e portanto ela tinha uma habitação sobre o apartamento em Moema, de 200 metros quadrados. Mesmo porque aí diz, independentemente da participação que lhe caiba na herança. Ela pode ter meação ou ter 0. Ela tinha direito de habitação. Qual que é a despesa mensal entre IPTU e condomínio? R$19.000. Ela não tinha como ficar. E não há na lei mecanismo que obriga os herdeiros a pagar. Você fica, se puder, subsidiar os custos de IPTU e condomínio. Se não pode, abre mão do direito. O direito não é na faixa. Porque na faixa é totalmente gratuito. Não, é sem remunerar a posse. Os herdeiros não podem cobrar aluguel, mas a pessoa paga. Inclusive as despesas ordinárias. Uma pintura, uma troca de azulejo. Não paga as extraordinárias que é do proprietário, tá? Vai trocar a vida, cair no telhado, etc. Tá? Então, esse dispositivo gerou alguma acomodação na doutrina, que foi, primeiro, aplicar o estável, segundo, se a casa em que era a última residência do casal, e terceiro, isso aqui é muito importante, não há esse direito se eu tiver terceiros condôminos. Explico. João mora no imóvel com Maria, só que esse imóvel é 50% dele e 50% do irmão Pedro, porque eles compraram o condomínio. Ou herdaram do pai dos dois. Herdaram a casa. Então João e Pedro são titulares do direito de propriedade, tá? E era lá que ele morava com Maria. João morre. Maria não pode exercer o direito de real de habitação sobre o imóvel que é metade dele. Ou seja, ela não tem direito de real de habitação se houver condômino naquele imóvel. Isso hoje é jurisprudência pacífica. Porque não faz sentido. Para proteger a viúva do João, o Pedro, que é condômino, suportar o direito de real de habitação. Por que não faz? Porque ele é condômino. Eu vou dar um exemplo mais ainda caricato. Mas eles, 4 sócios, comprem um imóvel para investir. E o Matheus assim, para os outros 3, eu quero pagar aluguel para vocês, sobre 3 quartos, e eu vou morar aqui com a minha esposa. Você tem um quarto. Você morre. A sua esposa recebe direito de habitação contra os seus sócios do imóvel? Não rola. A jurisprudência já diz que se houver condomínio, não há direito de habitação. Mas mesmo se for divisível? Não, se for divisível, dividas. Mas não exerce sobre todo. Daí tem que ter uma ação divisória, separar a parte e exercer sobre aquela parte. Mas desde que divida, não maculando todo. Você tem primeiro uma ação divisória, para depois exercer o direito. Não dá para dizer assim, como isso pode ser dividido ou vou exercer? Divide e exerce. Senão não exerce. Uma outra coisa que eu falo sobre esse direito de habitação.
estável até que o viúvo ou viúva constitua novo casamento ou nova união. Esse direito, no Código Antigo, 1611, parágrafo 5, e no artigo 7 da 9278/96, ele era um direito condicional. Durava até que o titular da habitação constituísse novo casamento ou nova união. Está claro isso para vocês? Então era assim, até a morte, que a morte é o termo desse direito de habitação, ou novo casamento ou nova união. Se acontecesse novo casamento ou nova união, eu estou vivo, mas eu perdi o direito. Está bem claro isso? Tinha um termo, que era a morte, ou uma condição. As pessoas ficam desesperadas para não perder o direito de habitação, fingiam que não tinham mensagem, não queriam casar, mas se ocorresse, elas perdiam o direito. Se você reparar, no artigo 1831, ele não condiciona a extinção a novo casamento ou nova união. Cara, será que tem julgados que tiram o direito após o novo casamento ou nova união, dizendo que está implícito no código, repristinando lei revogada? Cara, é uma baixaria. Porque toda a doutrina que treinou sobre esse artigo diz assim, o código não funcionou. Então vamos dar um caso concreto. Eu tenho 90 anos. Eu me caso com a minha mulher que tem 18, tudo bem? Separação obrigatória de bens. Ela não concorre com os descendentes, já vimos isso na aula passada. Ela não concorre com os descendentes, já vimos na aula passada. Eu morro, vai tudo para os meus filhos. Ela tem direito de reabilitação? Tem, porque independe do regime de herança. Essa mocinha de 18 vai ter, mesmo não sendo herdeira, porque meus filhos são herdeiros. Tudo bem até aqui? Esse direito é vitalício. Ela vai ter até morrer. Então, se aquela menina de 18 anos, no dia seguinte é viuvez, pegar o garotão de 18 e pôr morar na casa que era no velhão, eles vão morar na casa do velhão até a morte dela. Esse bem único, os filhos têm que suportar aquilo pela eternidade. É por isso que uma parte considerada da doutrina acha isso injusto, mas não vê uma construção distinta. Eu dei uma saída nos meus livros que é a seguinte: se eu filho provo que aquela moça que está no imóvel de 18 anos, vamos imaginar um caso um pouco usual, é uma mulher rica que tem outros bens e patrimônio, não faz sentido ela onerar a herança para um direito mínimo de habitação se ela poderia morar em bem próprio. Então eu tenho uma tese que, provando que ela tem bem próprio, cai o direito. Porque não faz sentido onerar bem da herança com o mínimo existencial se ela tem outro. Até a gente poder discutir, mas sei lá, vamos pensar, vai. A casou no Jardim Europa, o flatzinho em Itaquera, tá bonito. Isso talvez não haja muito equilíbrio. Mas vamos pensar que eu estou num apartamento em Itaim e ela tem um apartamento em Moema. Eu estou dizendo que me parece que essa raça, o Regis, pode ser derrubada se ela tiver bens próprios. Sabe onde acontece isso muitas vezes? Quando ela já é divorciada de outra união e já tem bem próprio. Ela é madrasta dos filhos. Ela já tem patrimônio de outro casamento. Mas a lei não diz isso. A lei diz que ela fica até a morte. Agora, um erro que o professor Francisco Carrari, por isso que ele está gravando hoje é melhor. Está gravando, né? Um erro que o professor Francisco Carrari propalou, e que é um erro, foi sobre o direito de habitação de segundo grau. Ele dizia assim, nessa palestra, acho que até mudou de ideia. Dizia assim nessa palestra: ele tem 80, ela tem 18. Ela vai morar na casa com ele e casa. Ele morre. Ela continua até a morte dela, porque o novo casamento, nova união, não põe fim ao direito. Só que quando ela morre, esse direito passa para ele, porque ele também estava em união estável com ela, então ele também tem direito. Isso não acontece, por quê? Porque ele estaria criando um direito de habitação de segundo grau, como se ele fosse transferível. E ele acaba com o titular. Então, quando a mocinha de 18 morreu, ainda que o garotão de 18 fosse companheiro, não importa, porque ele não se transmite, ele acaba com ela. Então, é impossível dizer que haveria um direito real de, eu chamaria de segundo grau, tá? Ou um direito real transmissível. Não, isso não. Mas isso não quer dizer que ela com 18 e os filhos com 50 não vá com aquele direito real de habitação até morrer. Oi, tudo bem? Se a senhora quiser sentar aí, senta. Se quiser ir embora, vai. Eu estou acabando a aula. Então, para dizer para vocês o quê? Há um exagero no direito de habitação que eu queria resolver com um parágrafo que eu sugeri criar muito antes da reforma, que era o direito de habitação para quem precisa.
um cotejo entre o autor da herança, entre os descendentes. Um cotejo entre os herdeiros, que têm o direito sobre o bem, e o viúvo ou viúva que tem o direito sobre o bem. Porque para um é ônus, para outro é direito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Ela, viúva, tem outros 3 imóveis. E ela está concorrendo com os ascendentes, e aquele imóvel é a única fonte de renda dos ascendentes. Não faz sentido ela ter um direito de habitação se os ascendentes poderiam usar aquilo para aluguel para sobreviver. Mas um cotejo de necessidade do titular da habitação e necessidade dos herdeiros. Como se fosse uma cláusula geral para o juiz julgar se derruba ou não. Era o meu grande sonho nesse tempo. Mas o juiz tem que uma ação que tem a raça, né? Não perdeu a raça. Não adianta. Eu nunca vi sentença dizendo não, porque o velhinho precisa mais, ou porque os filhos precisam mais, entendeu? Eu realmente nunca vi isso mesmo. Então, o que eu diria para vocês, meus amigos, que esse instituto é mal balanceado, porque ele olha o titular como um direito soberano, independentemente de ser meio, independentemente de não mais aplicar a bandeirança, independentemente de novo casamento da união, e não olha os herdeiros. Isso é um desequilíbrio. Isso é um desequilíbrio jurídico. Isso é esquecer o outro lado da moeda. Porque imagina o seguinte, que a titular de habitação é uma mulher divorciada que tem lá 4, 5 imóveis. E o herdeiro é um filho do primeiro casamento que, por uma razão cognitiva, ele tem deficiência profunda. Ele vai morrer de fome para a viúva morar na casa? Ou ele vai ficar numa clínica para a viúva morar na casa? Não há esse balanceamento do direito do viúvo ou viúva com o direito dos herdeiros. E é por isso que a psicologia tem que resolver. Nesse caso, a gente tem que dizer, a senhora vai para sua casa e essa pessoa com deficiência vai morar aqui. Não tem jeito. O princípio tem que derrubar a regra. Sob pena de uma situação ridícula. Eu vou te dar um exemplo. Você imagina que o senhorzinho só tinha aquela casa, tudo bem? Mas a viúva era uma mulher empresária. Ela tem mais 30 imóveis de aluguel. E o viúvo deixou 2 filhos menores incapazes de uma outra relação. Ela vai exercer o direito de habitação, tendo 30 imóveis, os 2 incapazes vão morar o quê? Na creche? O direito não pode resolver assim. O direito não pode resolver isso assim. Então, no fundo, o que se propõe para esse artigo é também uma interpretação psicológica. E o Código Sucessório tentar mexer para deixar o povo com a casa da família. Sim, seria isso. Usar o som escrito a pouco. Então, eu estou mostrando para vocês que, na verdade, esse dispositivo é um dispositivo que tem uma razão de ser, mas me parece que se eu não abrisse um parágrafo para deixar o juiz analisar o caso concreto a partir da necessidade, não pode ser o juiz decide se quiser, não, tem que ser assim, analisando as necessidades dos herdeiros e as necessidades e possibilidades do titular do direito, o juiz pode flexibilizá-lo. Ele podia fazer um direito temporário. Tá bom, a senhora ficou viúva hoje, é a casa que a senhora mora, mas o viúvo, o falecido, tem mais 10 imóveis. Esse aqui é o único que dá renda para a família, que é o B. Podia ter alguma válvula de escape, mas não tem. Não tem nenhuma válvula de escape. O direito de habitação é uma cacetada na cabeça dos herdeiros. Normalmente, quando são filhos de união anterior e habitação em favor de segundo esposo ou segundo marido. No fundo, eu estaria com madrasta e padrasto morando em imóvel residencial de terceiros. Não é um artigo legal. Não é um artigo que a doutrina mais crítica gosta. Quem gosta do artigo diz assim, mas o viúvo ou viúva não pode se deslocar após a morte. Tá bom, não pode, como regra, mas é que tem muita situação que tem que se deslocar. Então a doutrina aqui mais crítica é dura, inclusive. A doutrina mais civil constitucional tem que ser mais leve. Mas é da casa para quem não tem casa. Não sei se não tem casa. Não, o IBDFAN tem crítica, sabe por quê? Porque o IBDFAN compara muita situação em que eu deixo um herdeiro incapaz com uma viúva rica. Não dá certo isso. Porque o herdeiro incapaz precisa mais da casa do que a viúva rica. E o direito de habitação é isso. Você me aguente por resto da vida. Ainda mais quando eu imagino que os filhos têm 50 anos e a viúva tem 30. Para esses filhos é uma situação de direito de habitação
perpétuo. Eles nunca vão ter a posse da casa. Eles nunca vão ter a função da casa, porque eles vão morrer com a viúva lá dentro. Tudo bem? Pode falar. Você tinha falado que não tem direito à habitação e se envolve também. É um condomínio a outras pessoas. Mas vamos supor que o falecido tenha vários imóveis. O último imóvel que o casal morava, ele era um condomínio com o terceiro. Daí o direito à habitação. Ela pode exercer sobre ele. Vamos pensar que aquele senhorzinho viúvo, o falecido, tinha 10 imóveis residenciais, mas o que eles moravam era dentro do irmão. Ela tem direito de pedir para outro, nesse caso. Não sobre aquele, sobre outro. Tudo bem? Então vamos acabar a situação do cônjuge. Como é que acaba o cônjuge? Se não tiver descendentes, concorda ou não concorda? Já vimos que depende do regime de bens. Se tiver ascendentes, concorda ou não concorda? Já vimos que não depende do regime de bens. Então, para você tem que fazer agora o seguinte, Simão, se o falecido não deixou nem descendentes, nem ascendentes, o que acontece com eles? 100% para o cônjuge companheiro. 100% para o cônjuge companheiro. Mas pera um pouquinho só, Simão. Deixa eu entender melhor isso. Se eles eram casados por separação obrigatória de bens, mesmo assim o cônjuge herda tudo. O cônjuge herda tudo. Por quê? Porque ele ocupa a terceira posição. Lembram-se que existindo herdeiros de uma classe, ficam excluídos as sucessões da classe subsequente? Aí você vai fazer um favor para mim. Você vai bater uma foto desse grupo de aula, vou fazer uma mensagem já no Instagram. Pode. Então, vocês vão dizer assim. Peraí, Simão. Você disse, olha agora que nós vamos fechando as contas. Você disse que se eu sou casado com separação obrigatória, os meus filhos recebem tudo e a esposa nada. É verdade. Verdade. Mas você está dizendo agora que se eu não tiver filhos, o cônjuge casado por separação obrigatória recebe tudo. Sim, recebe tudo. Então, peraí. Essa história que você disse assim, o código que evitar o golpe do mal é pelo não útil. Eu costumo fazer uma brincadeira, que eu não faço mais porque hoje em dia é progressista e puritarista, mas se você quiser casar com uma pessoa mais idosa, você primeiro pergunta a idade. Tem mais de 70? Não tem. Separação obrigatória, certo? Tem filhos ou netos? Não, não tem. Tem pais vivos? Pouco provável que você tenha mais de 70, pode casar. Porque quando você não tiver nem descendentes nem ascendentes, o cônjuge recolhe a herança inteira. Qualquer que seja o regime. Não interessa o regime. Aquela novela chamada tinha o Renato Mendes e o Caio Mendes, que é uma novela chamada Cláudia, a Manu Madre participava. Uma novela de escritor, tinha uma situação sensorial muito curiosa. Eram dois irmãos, o Renato Mendes, que era o Fábio Assunção, e o Caio Mendes, que era um ator que era tão ruim que mataram por conseguir as frases, e o elenco se revelou. Ou tinha telenovela ou tinha não grava mais. Até estou fazendo tipo Fazenda. Proibida. Exatamente. Então, mataram na novela o Caio Mendes. O Caio Mendes só tinha uma cena de sunga na banda. Só tinha uma. E quem que o Caio Mendes deixou de herdeiro? A avó, a dona Yolanda, que era a Natália Tinga, e o irmão, que era o Renato Mendes. A novela que parece para o irmão. Você conhece muito bem que tendo ascendente, a herança não vai para o colateral. Isso nós sabemos. Tendo a avó viva, a herança não vai para o colateral. Logo, tendo o cônjuge vivo, a herança não vai para o colateral. Depende do regime? Independe do regime de bens. Qualquer que seja o regime, a herança não vai para o colateral. Então, Simão, conte uma história do Zeno Veloso do tempo. Zeno Veloso adorava. Professor Zeno, estamos aqui para fazer um inventário da nossa irmã. Uma senhora que morreu de câncer, já casou-se mais velha, por separação total e absoluta com o pacto artificial, morre de câncer, os 4 irmãos vão ao cartório do Zeno, viemos fazer o inventário da nossa irmã. Tudo bem. Então, fazer o inventário, temos aqui o nosso advogado, nós temos que fazer o inventário,
entregaram os documentos dos irmãos, entregaram os imóveis, a declaração de renda da irmã, e o Zé não só ouviu. Mas ele falou assim, escuta, a sua irmã não era casada? Era casada com aquele traste, nós detestamos ele. Agora que ela morreu, acabou tudo, agora vamos dividir o patrimônio e fica sem nada. Daí o Zé falou, Zé, só tem um pequeno problema. O único herdeiro não está aqui, que é o marido. Como você era casado com situação de convivência? O código diz, o cônjuge ocupa a terceira posição se casado com tal regime. Logo, o regime é irrelevante. Logo, meus amigos, existindo cônjuge ou companheiro, o colateral não herda nada. Existindo cônjuge ou companheiro, o colateral não herda nada. Qualquer regime, aquestos, separação obrigatória, separação convencional, comunhão universal, parcial, híbrido, misto, regime chinês, o cônjuge herda isso dos colaterais. Lembre-se desde que ano? 1907, com a lei Feliciano. Nós temos mais de 117 anos de exclusão dos colaterais. Irmão, nada herda se eu tiver cônjuge ou companheiro. Nós vamos perguntar agora. Tendo descendentes, o cônjuge concorre a depender dos regimes de bens. Sim. Tendo ascendentes, o cônjuge concorre sempre. Sim. Isso vale para cônjuge e companheiro. Não tendo nem ascendentes nem descendentes, o cônjuge ou companheiro recebe a tutela da herança. Sim. Paramos na terceira classe. Quando chegam os colaterais? Apenas e tão somente se eu não tiver descendentes, se eu não tiver ascendentes, nem cônjuge nem companheiro. Se eu tiver qualquer um da primeira classe, descendentes, qualquer um da segunda classe, ascendentes, qualquer um que eu digo, cônjuge ou companheiro que ocupa a terceira classe, não chega na quarta. Você só traz irmão, primo, tio, sobrinho da sucessão. Você esgotou a primeira classe, a segunda, a terceira. Não há exceção aqui. A existência de herdeiros de uma classe exclui o colateral, qualquer que seja ela. Portanto, nunca faça cônjuge concorrer com o irmão com sobrinho. Isso é um erro. Companheiro concorrer. Eu já tive advogado que me disse, juro por Deus, bom, ficou ela, a companheira, e os irmãos do outro, né, doutor? Então, vamos dividir a herança por cabeça. Aqui por cabeça é tudo dela. Os colaterais não têm direito a absolutamente nada. Está bem claro isso? Os colaterais só são chamados quando não tem ninguém antes deles. Nenhuma das classes sucessões. O que eu vou fazer na segunda-feira? Eu vou fazer a partilha dos colaterais. Eu vou pôr as regras de sucessão na classe dos colaterais. Para terminar a sucessão legítima. É aula verdadeira? Acho que sim. Talvez na quarta-feira eu ainda faça um arremate se eu precisar. Sim, mas se eu conseguir eu faço um arremate, tá? Da matéria. Tudo bem? É essa a regra sucessória do cônjuge, do companheiro. E com isso, acabamos essa nossa aula particular de hoje. Com poucos alunos presentes, mas todos muito interessados. Por quê? Porque a súmula 377 da STF gerava a ameação dos aprestos. Exatamente isso. A absoluta seria só a separação Convencional por pacto artificial. Mas eu compartilho os frutos? Se não colocar nada no pacto? Não mais. Na separação convencional que partilhava os frutos, era aquela do Código 16 do artigo 259. Não mais. Hoje, se você só escrever no papel, escritura pública, só isso. Os cônjuges adotam a separação total de bens, tudo está separado. Aquela exceção que comunicavam frutos pelo golpe era no Código 16, o artigo 259, que não tem reprodução do Código Penal. Então, portanto, a senhora pode fazer uma escritura de pacto artificial daquelas mais completas, não comunica fruto, produto, rendimento, põe tudo, ou só põe, comunica a separação total de bens. O efeito é o mesmo. Tá bom, meus amigos? Mais alguma questão? Só o professor Godoy e nós vamos embora. Pode desenhar lá.